Para usar da palavra, convido Sua Excelência Deputado Venâncio Mondlane. Caro colega, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente da Assembleia da República. Os cumprimentos extensivos a todos os deputados na preciosa e bendita paz de Cristo. Neste momento de insistência, penso que o essencial sobre o PSOE foi dito e algumas questões são cíclicas, são clássicas, como, por exemplo, esta projeção do crescimento económico de 5% em 2023, que, por outro lado, não tem uma fundamentação de como é que esta projeção foi feita. Esta é uma das grandes fragilidades deste documento, é que não só o crescimento no geral, o crescimento dos setores também, por exemplo, como a indústria extrativa a 23%, portanto, não há uma explicação de como é que esta projeção é feita. Também não existe um fundamento claro, porque estamos num contexto de desaceleração económica, estamos num contexto de uma política monetária restritiva do Banco de Moçambique, com digamos, o aumento das taxas de juros, que até vai em contramão com as medidas do próprio governo, as pressões inflacionárias muito elevadas, portanto, este número de 5% acreditamos que é um número casual e que não deve ter uma base de pressupostos claros e objetivos para tal. Também me parece que muitas das medidas e muitas dos objetivos estratégicos aqui definidos enquadram-se mais numa espécie de manual de declaração de intenções. Ora, vejamos, uma das questões centrais é definida pelo Governo é que, com este plano, há de ser possível aumentar o rendimento das famílias. E uma das questões aqui centrais é que o indicador que é utilizado para, clarificar como é que este aumento do rendimento das famílias vai ser feito, também não está claro. Nem em nenhum momento isso é clarificado. Mas nós podemos fazer algum exercício, porque ao longo dos últimos 20 anos, Moçambique teve uma oportunidade única de ter uma fase áurea, de 2000 até 2015. Nós atingimos um crescimento económico de cerca de 7%. A partir de 2015 para cá, o crescimento económico está em queda vertiginosa, rumo ao precipício. Então, não conseguimos ver qual é que é esse momento pontual em que se vai garantir realmente o aumento do rendimento das famílias. Tanto mais que Moçambique já teve, em 2004, 2014, o maior rendimento per capita, que era de cerca de $722, hoje está a 575. Portanto, a tendência do rendimento nacional e do rendimento per capita é em queda vertiginosa. E o Governo não consegue, objetivamente, explicar como é que vai reverter isto. Outra questão é a produtividade. Diz que vai aumentar a produtividade. Uma coisa curiosa, no draft feito pelo Governo da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, esta 2023-2042, até vou dizer a página 17, traz dados muito interessantes. Nos últimos 26 anos, a produtividade dos vários setores, setor primário, secundário e terciário, praticamente estão estacionários. Em 26 anos, não aumentou a produtividade, nem na agricultura, nem no comércio, nem nos serviços, nem na indústria transformadora. É totalmente estacionário em 26 anos. E a pergunta é, como é que em um ano querem nos dizer a nós, garantir que vamos aumentar uma produtividade que não cresceu em 26 anos? Portanto, este plano, com estas medidas, me parece mais um catecismo de anúncio de sonhos inalcançáveis, não é? Outra questão também que se coloca aqui, diz que vai se reduzir as desigualdades sociais. E realmente houve um deputado que perguntou, mas de onde é que nós estamos a partir? Qual é o ponto de partida? De onde é que nós queremos chegar? E o Governo, de propósito, não diz quais são os indicadores da desigualdade. Mas eu vou dizer. Em 2003, a desigualdade é medida a partir de um índice que chama-se Índice de Gini.
Em 2003, a desigualdade era de 0,42. Em 2020, 0,51. Quer dizer, em 20 anos, as desigualdades aprofundaram-se gravemente. Pobreza. A pobreza em 2003, a incidência da pobreza de consumo, 52%. 2020, 68% da população moçambicana a viver abaixo do limiar da pobreza. Significa que temos mais ou menos 21 milhões de moçambicanos que vivem abaixo do limiar da pobreza. Em linguagem simples, que vivem como miseráveis. Esta é que é a realidade. Como mudar isto, construído em 20 anos, é apenas um único ano? É como dizia um intelectual brasileiro, dizia que o subdesenvolvimento não acontece ao acaso. O subdesenvolvimento tem história e tem estratégia para isso. Esperança de vida. Em 2003, 49 anos. Passados 20 anos, ainda nos 49 anos. Taxa de mortalidade infanto-juvenil. Nos anos 2000, 171 por cada 1000 natos vivos. Hoje, cresceu para 219. Na educação, nós tínhamos 53% dos que concluíam o ensino primário, hoje só 48%. É por isso que também as taxas de criminalidade, uma coisa curiosa, prestem bem atenção para este dado, as taxas de criminalidade quanto à ordem e a segurança em Moçambique, o próprio documento do governo, da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, diz que a maior parte dos que cometem estes crimes contra a ordem são menores de 18 anos. O que isso quer dizer? Que os que estão a cometer crimes em Moçambique hoje são adolescentes e crianças. Para nós notarmos o quão aprofundado é o abismo em que este país foi, digamos, conduzido em 20 anos de desgovernação. Esta é que é a realidade crua e fria desta nossa nação. Agora, Sr. Ministro, gostava que também tivesse um pouco de atenção. Alguém estava a dizer que quem não aprovar este plano é que está contra o povo. Pelo contrário, quem aprovar este plano, depois do que eu vou dizer, é que realmente, se calhar, não vai ser recebido em casa pelos seus filhos. É o seguinte: uma das questões básicas que é dito aqui neste plano é o controle da inflação. Portanto, a inflação é uma espécie de uma trave mestra, né? A pedra de toque. Portanto, é o pilar central do edifício. Que dizem que a inflação em 2003 vai ser mantida em 1%. A grande questão, Sr. Ministro, e digo isto para que esteja com os ouvidos bem atentos, que vou dizer porque isto vai lhe escandalizar. Este documento teve como base os dados que vêm do Instituto Nacional de Estatística. Desta vez aconteceu uma coisa criminosa. Os dados que foram usados da inflação foram dados manipulados, dados falsos. E vou dizer porquê. Quem quiser, vai para o site do Instituto Nacional de Estatística, logo na primeira página vai encontrar uma nota de imprensa sobre o último dado da inflação, que está por volta de 9,64. Entra para as tabelas que suportam aquele dado que o Instituto Nacional de Estatística deu a conhecer. Uma das questões é que aconteceu uma coisa, sob o ponto de vista técnico e estatístico, criminoso. Desde janeiro deste ano, foi utilizada a base, quando fala-se de ano base, o ano base está-se usado de 2016. Ou foi usada uma base em que outubro deste ano foi alterada. Nós sempre, nos últimos mais de 20 anos, Moçambique calculou o IPC com base em três cidades, que é Maputo, Beira e Nampula. Em outubro deste ano, o Instituto Nacional de Estatísticas alterou o método, em que introduziu mais 5 províncias. Então, agora, o IPC tem 8 províncias. E se formos a ver o número, a inflação de outubro, devia ser no mínimo 12% a 13%, mas eles conseguiram manter a 9%, porque metendo províncias cuja inflação é mais baixa, o peso global da inflação também reduz. Foi uma manipulação dos números. Aquilo foi um martelanço que foi feito. E se nós entrarmos ainda mais nas tabelas e verificarmos
quais são os produtos que tiveram maior peso. Vejam só uma coisa curiosa. Vou dar aqui um dado escandaloso mesmo. Em setembro deste ano, nos produtos alimentares, o peso maior foi para o tomate. O tomate tinha um peso de 0,38. Quando houve o martelanço, o tomate passa a ter um peso negativo de 0,08. Isto é criminoso. Nesta altura, o tomate está a subir nos últimos 3 meses. O preço do tomate nesta fase, que vamos para a quarta-feira, está a subir em todos os mercados, em todos os centros de recolha de preços. Todos aqui têm famílias, têm esposas, têm irmãs, têm filhas. Perguntem qual é o preço do tomate nos últimos 3 meses. Dizer que o tomate tem uma contribuição negativa de 0,08 é criminoso isto. Eu acho que depois da minha intervenção, qualquer um de nós entra no site do Instituto Nacional de Estatística, vai verificar isso, e a Procuradoria deveria, logo depois da minha intervenção, mandar prender imediatamente a Presidente do Instituto Nacional de Estatística. Aquilo é um crime que, sem precedentes, nunca aconteceu aqui neste país. E é com base nestes números que se produziu o PSOE. Logo, o PSOE foi feito com base em números manipulados, números criminosos. Então, este PSOE, este documento que está aqui, está baseado numa falsidade, numa mentira, num crime estatístico e técnico. Portanto, o que devia fazer o ministro não é permitir que vamos à votação, porque isso vai lhe descredibilizar por completo. Peça à Assembleia para retirar este documento, para corrigir isso. E também pressionar a PGR para prender a Presidente do Instituto Nacional de Estatística. Cometeu-se um crime gravíssimo, manipulação de números, e aquilo é público, está no site. Portanto, é isto que nós chegamos. Quer dizer, o nível de manipulação psicológica das pessoas, manipulação dos números, quer dizer, é terrível. E isto aqui é a reedição dos números que foram dados também relativamente àquilo que fez a CNN em 2019, os números, digamos, de Gaza. É exatamente a reprodução disto. Então, o Instituto Nacional de Estatística hoje já não é uma unidade técnica, é uma unidade partidarizada. É aquilo uma unidade do extremismo partidário do Comitê Central da Frelimo. Então, é preciso acabar com isso. Volto a repetir, prendam imediatamente a Presidente do Instituto Nacional de Estatística.